Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos novamente aqui, onde juntas nós podemos aprender um pouquinho mais daquilo que Deus tem para nossas vidas, daquilo que Deus quer que nós aprendemos com Ele. E novamente hoje eu tenho a alegria de ter aqui comigo a minha amiga Sueli Perk. Seja bem-vinda, Sueli. Muito obrigada, Rose. É sempre um prazer estar nesse programa, porque nós aprendemos com ele. Amém. Nós amamos também ouvir você falar daquilo que Deus tem passado para você, tá bom? E conosco também, doutora Josi, novamente, né? Está aqui para nos abençoar com a Amém. sua sabedoria que vem do Senhor. Seja bem-vinda, Josi. Obrigada, Rose. Um prazer. E hoje nós vamos falar sobre pessimismo. Você conhece alguma pessoa pessimista? Ou você já conviveu ou convive com uma pessoa pessimista? Algo que parece ser tão significante, mas que prejudica muito as nossas vidas. E eu já quero começar com uma pergunta para você, Josi. Como que a gente pode caracterizar, como que a gente pode chamar o pessimismo, uma pessoa pessimista? Então, não há assim, Rose, uma nomenclatura de que seja um transtorno psicológico, né? Ele pode ser um sintoma de alguns transtornos, ele pode ser um tipo de personalidade, né? Que aquela pessoa foi criada de uma determinada forma, né? Num lar onde ela viu muito o pessimismo, né? Como base, digamos assim, e aí acabamos aprendendo, de certa forma, a olhar o mundo como nos passam, né? Então, mas não podemos caracterizar exatamente como um transtorno, né? No senso comum é o quê, né? O pessimismo é diferente de otimismo, que é realmente os pensamentos serem levados somente à parte negativa, né, da história, aquilo que pode dar errado, aquilo que não vai dar certo, eu não vou conseguir, né? Sempre afirmações negativas, né, a seu respeito, a respeito das situações que vive, a respeito do outro, né, porque se eu sou pessimista, isso está externalizado em todas as coisas e todas as áreas que eu vivo, não é? Então, realmente, o prejuízo para as pessoas do lado, né, das pessoas que convivem com uma pessoa assim, é bastante significativo. Entendi. Então ela não é classificada como uma doença. Não exatamente, mas ela é uma dificuldade emocional muito significativa que precisa ser olhada e não negligenciada. Então o pessimismo surge através de por exemplo, uma depressão. Uma pessoa que veio da depressão, ele surge ali na vida dessa pessoa? Sim, na verdade a gente pode caracterizar, se uma pessoa está depressiva, ela realmente vai olhar muito mais para aquilo que que pode dar errado, que está errado. O ansioso, né, também assim, o que pode dar errado é muito mais a análise de um ansioso. Então o pessimista a gente pode dizer que é uma pessoa assim, medrosa também, não é? Diante de tudo aquilo que vem para a vida dele. Ele é inseguro, ele é medroso, nós podemos dizer, porque assim, frente a uma oportunidade, ele muitas vezes vai titubear. Exatamente. Já um otimista não, ele encara uma oportunidade, né, como uma coisa boa, que pode ser bom, que pode dar certo, né? O pessimista não, ele vai analisar com os olhos distorcidos de que tudo que pode dar errado, né, eu não vou conseguir, mas e se isso for aquilo e aí não vai dar, né? Ele tem muito mais chance de não ir adiante, né, do que um otimista. As pessoas pessimistas, doutora, elas são acomodadas também? Porque a gente percebe assim, que geralmente assim, quando as pessoas elas levam para esse lado, né, elas são acomodadas, a tendência é assim, se elas não tiverem uma pessoa do lado dela que as empurre,
sabe, incentive a fazer tal coisa, elas não fazem. Sim. E isso você vê assim, até mesmo conversando com essas pessoas, que não vou fazer porque eu já sei que vai dar errado, não vou fazer porque não vou conseguir. Então elas se tornam acomodadas. Verdade, Rose, você tem razão na sua análise. Se tornam mesmo, exatamente porque a oportunidade vem e aí eu me sinto com receio de ir adiante. Então, normalmente eu escolho o terreno seguro. Aqui está seguro, aqui eu já conheço, então eu vou permanecer por aqui, né? Então, é um pouco complicado dele próprio, da pessoa pessimista, encontrar, não, vamos fazer, não. As pessoas que estão ao lado se motivam, algumas vezes, dependendo do grau de pessimismo, né, elas até acatam e vão e tentam, né? Mas daí tentam, muitas vezes se boicotam por pensamentos até inconscientes, não tão conscientes, e aí para depois dizer assim, tá vendo? Eu falei que ia dar errado e deu errado. Né? Então, aí elas colocam a culpa no outro. No Acabam outro, colocando, exatamente, né? No outro ou na situação sempre mais externa e nunca em si. Né? Então, assim, elas não conseguem se enxergar, né? Porque isso faz tão parte, né? Que eu entendo assim, eu sou cauteloso, eu analiso bem antes de fazer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, uma coisa é você ser cauteloso e outra coisa é você ser pessimista. Exatamente. Cauteloso, você estuda ali tudo antes de você fazer. E o pessimista não, ele não chega nem a estudar, ele não chega nem a avaliar as situações, né? Ele já olha o lado negativo, não vai. Ele fica ali ruminando isso, doutora? Ele fica em todo o tempo pensando isso? Como que é? Em linha geral, ele de cara, às vezes, realmente não quer ir. Mas ele pode até analisar. E aí ele só analisa as coisas que podem dar errado. E aí não vai adiante. E ele não consegue ver o que pode dar certo. Para colocar na balança e ver que muitas vezes o que pode dar certo valeria muito a pena ir passando por cima daquelas coisas que poderiam não dar certo. Né? Porque sim, quando a gente recebe uma proposta, uma oportunidade, nós temos sempre 50% de chance de dar certo e 50% de dar errado. Né? A gente escolhe, a gente opta, mas é por aquilo que tem dentro de mim, é aquela força, é aquela coisa que eu consigo ir adiante e pensando sempre numa balança onde eu tenho possibilidade de dar certo e de dar errado. Se der certo é muito legal, vai ser muito bom, né? Mas ele pensa sempre, e se der errado eu vou, né, então pro ficar muito mal. É mais ou menos assim, é tudo ou nada? 880, como dizem? Olha, pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. Ele é meio extremista, sim. Eu ouvi, estava lendo sobre isso e ouvi uma pessoa contando, né, a respeito de um vendedor que, estou falando isso para que o pessoal entenda, né, mais ou menos assim, como um pessimista age, né? Porque às vezes tem pessoas próximas a gente que a gente acha que não são pessimistas e são. Sim. Né? E para que até mesmo a gente entenda essa pessoa. E essa pessoa era um vendedor. E esse vendedor, ele era muito pessimista. E ele estipulou ali para ele chegar num consultório, ele era vendedor de produtos médicos, chegar ali no consultório e vender um valor X para aquele médico. Só que ele não vendeu aquele valor que ele estimava vender, aquele valor que ele colocou ali literalmente na mente dele como meta. Ele não vendeu. Só que ali não acabou o dia dele, ele contando como ele era pessimista. Chegou no próximo médico, no próximo ambiente que ele ia fazer sua venda, ele fez outra venda. E aquela venda, juntando com a outra, superou a expectativa dele. Só que mesmo assim, ele não gostou. Não se sentiu satisfeito. Não, porque o que ele queria era na primeira venda
Aham. fazer aquele valor X total de venda. Isso, porque na verdade é meio meticuloso também, né? Tem uma linha bem meticulosa que é eu estabeleci aquilo. E aí, quando eu vou e não consigo exatamente aquilo, me parece que já desconstrói muita coisa e eu fico sem motivação para o próximo. Parece que perdeu o brilho, porque não era exatamente como eu planejei, né? Entendi. Então, e são pessoas também, Rose, nesse sentido que você está dizendo, se a gente analisar uma situação como essa, extremamente tensas, estressadas, não é? Por quê? Porque eu fico tenso, eu vou naquele médico, eu tenho que vender, eu saio de lá, não vendeu, eu estou destruído, porque eu coloquei na minha cabeça que ia ser daquela maneira e que, né, não aconteceu exatamente daquela forma, né? E por ser pessimista, acaba que desconstrói tudo ali. Ele não sai dali pensando assim, não, eu não vendi aqui, mas no próximo eu vou vender. E vai ser muito bom, e vai superar, e vou lutar por isso. Né? Então, eles perdem a motivação muito mais rápido. Tem uma motivação, né? Que é essa coisa, eu vou lá, a primeira análise dele, eu vou no médico e eu vou vender. Ele foi e tentou vender. Mas quando isso não aconteceu, uma motivação ele desconstruiu. Pessimista daí, no caso, né? Totalmente pessimista. Né? Ele desconstruiu. Né? Não exatamente uma motivação pessimista. Ele teve o ímpeto de ir. Mas como lá no fundo a análise dele é sempre pessimista, ele desconstruiu, e porque é meticuloso, tinha que ser daquela maneira, e aí não aconteceu. Né? Então, extremamente estressados, né? Uma personalidade que junto vem pessimismo, ansiedade, meticulosidade, estresse, né? Tudo junto. Por quê? Porque eu fico analisando, antecipando as coisas e de forma negativa, né? Que aí isso pode também, inclusive, evoluir sintomaticamente por um transtorno do pânico, né? Que vem o medo e aí frente às situações, né? Mas há pesquisas que dizem, Rose, que um pessimista ele tem 3 vezes mais chances de ter doença cardíaca, de ter ataque cardíaco, justamente pelo nível de estresse que ele se proporciona. Porque é tanta tensão, é tanto pensamento ruim, é tanta coisa que aquilo vai adoecendo o corpo. Né? A gente chama de psicossomática, e alguns sentimentos causam, né, no nosso soma, que é o corpo, algum distúrbio. As mulheres ou os homens que são pessimistas? Olha, em linha geral, acho que está mais ou menos igual, viu? Em linha geral. Eu penso que as mulheres aparecem um pouco mais, porque elas se expõem um pouco mais. Mas os homens também. Olha, se eu te disser, hoje, nesse momento, eu estou mais rodeada de homens pessimistas do que mulheres pessimistas. Porque a gente vê, assim, algumas mulheres, pela fala delas, né? Se menosprezando, né? Ninguém gosta de mim, não consigo ter um casamento legal, não consigo atingir metas. Eu tenho conversado com muitas mulheres assim, dessa forma. Porque se vitimizam, né, Rose? Porque a vitimização me dá uma justificativa de ser assim. Né? Então, assim, eu me vitimizo, porque meu casamento não é isso, porque o meu filho não é aquilo, porque o meu trabalho não paga o X, porque... Então, se torna uma vítima da situação. Né? E isso é muito ruim, isso é algo que pode levar mesmo... E isso mesmo... as torna pessimista, né? Sim, sim. Eu penso que uma coisa está sempre interligada com a outra, né? Porque uma pessoa que está mal, ela não vai conseguir exatamente, né, encontrar tanto otimismo assim, né? Em questão do temperamento, doutora, uma pessoa que tem um temperamento melancólico, por exemplo, ela desenvolve aí o pessimismo? Sim, melancolia está bem ligado àquele gosto pela tristeza, né? E isso faz com que a gente tenha de forma sintomática, né? Como eu disse, o pessimismo, né? Porém, eu nunca posso dizer, um pessimista sempre é depressivo, um depressivo sempre é pessimista, né?
Então a gente não pode generalizar muita coisa, como eu sempre digo. Para cada um é de uma maneira, às vezes a gente vê histórias que a gente se surpreende, né? Mas em linha geral mesmo, né? Tem sempre uma interligação. Um pouco assim, trazendo para um pouco de tudo isso que você já falou aqui, uma pessoa pessimista, seja homem ou mulher, então ela fala negativamente, né? Ela pensa, ela vê as coisas à sua volta de forma totalmente negativa. E quando a gente olha para a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz que há poder nas nossas palavras, com né? certeza. Nós temos poder naquilo que a gente fala. Então, se eu sou uma pessoa que falo e penso totalmente contrário ao que a Bíblia diz que eu tenho, que eu posso, eu sou uma pessoa pessimista, né? Com certeza, não é isso que, né, o Senhor nos ensina através da palavra, né? Então, eu concordo contigo, há poder nas nossas palavras, eu preciso proferir, né? Não vai dar certo, eu vou conseguir, né? Isso de forma a profetizar mesmo, né? Na nossa vida, porque a gente vê no século XXI, né? Teve aí um boom que assim, o pensamento positivo atrai todas as coisas boas. E para a gente cristão, né? Assim, dentro daquilo que eles chamavam de pensamento positivo, existia, né, autoajuda, existia astrologia, existia uma série de coisas aí que não é o que a gente crê, né? A gente crê na palavra de Deus e a palavra de Deus nos dá base para profetizar que a gente pode sim, que a gente é mais que vencedor, né? Então é essa coisa que a gente tem que ter um pouco na diferença. Nós não estamos pregando um pensamento positivo, nós estamos pregando a palavra de Deus, porque Deus diz que a gente é mais que vencedor se a gente estiver nele. Amém. Você disse que o pessimismo ele vem, né? Pelo que eu entendi, assim, ele começa também, pode ser começar na infância também, ali na adolescência, de acordo com aquilo que você vive à sua volta. Sim, com certeza, porque essa criança, ela aprende, né, com os pais, e se esse pai ou essa mãe é muito, né, pessimista, ele pode enxergar o mundo dessa maneira. Por quê? Porque uma criança, ela é muitas vezes, em alguma idade ali, né? Ela aprende pela imitação, ela aprende porque ela viu e ela quer fazer igual, né? Então ela aprende que o pai resolve o problema dele daquela maneira. Então, para ele, na cabecinha dele, ele também vai resolver o problema dele daquela maneira, né? Então, sim, os pais têm uma influência direta sobre isso, embora a gente vê que na idade adulta, né, com uma consciência a respeito disso, por ter crescido num lar pessimista, de repente, né, houve, né, algumas pessoas que eu vi o lado da história mudar, né? Então, assim, de crescer num lar que é pessimista, de que nada vai dar certo, de que a gente não pode, a gente não vai conseguir, né? E a pessoa reverter realmente a história dela na idade adulta, por ser consciente, por se trabalhar, por se entregar a Cristo e renovar a sua mente, por pessoas que estando do lado dela, pessoas que são mais otimistas, que motivam, que ajudam a superar, porque isso pode ser superado. Nós podemos mudar, sempre, o que eu sempre digo, sempre há tempo de mudança. Basta querer. Verdade. A gente já tem falado tanto sobre isso, né? Com certeza, Desde com o primeiro certeza. programa a gente falou muito sobre isso, né? Com que certeza. Nós podemos, né, mudar as circunstâncias, né? É aquela coisa de eu crescer assim, eu vou ser sempre assim, para a gente não existe. Para um cristão não deve existir isso, né? A gente precisa sempre estar se renovando, sempre entendendo qual é o meu papel aqui, o que eu devo fazer, para onde eu devo ir, né? E de que forma eu devo fazer isso, não é? Pessoas que a gente conhece, que às vezes está sempre começando algo, doutora. Começa às vezes trabalhar em algo, às vezes começa a fazer um curso, aí de repente dá 6 meses, param, começa outra coisa. Entra aí o pessimismo na vida dessa pessoa? Ela é uma pessoa pessimista, por isso que ela age dessa maneira?
Olha, essa é uma questão ampla, Rose. Nós não podemos dizer exatamente que é porque ela é pessimista. Nós temos várias coisas que podem fazer com que a pessoa não vá até o final, né, das suas atividades. Mas podemos dizer, sim, que se uma pessoa for pessimista e ela começar, né, algo e não for até o final, é porque ela viu a dificuldade, né, e nessa dificuldade ela pensou, daqui não passa, daqui eu não posso ir, não vai mais. Muitas vezes ela pode sim chegar a desistir. Tá, mas quando ela chega nesse estágio aí, não seria o pessimismo que estaria barrando ela de não continuar, de não perseverar? Podemos dizer que sim, podemos dizer que sim. Eu digo isso para a gente não generalizar, porque, por exemplo, se a gente pegar um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente tem como sintoma bem marcante exatamente isso, você começar algo e nunca terminar. Né? Então, assim, por quê? Porque perante aquela dificuldade, a primeira dificuldade, eu desisto e eu não quero mais. Né? Mas não é exatamente pelo pessimismo. Né? Por exemplo, perdeu a graça, perdeu a frisson, perdeu a adrenalina e eu não quero mais. Mas várias coisas que essa pessoa começa, perde a graça, assim, não seria porque ela já tem... Várias, porque a falta de foco, né? A dificuldade de falta de foco. Que inclusive dá um outro programa, viu? E a dificuldade de falta de foco não viria aí por causa do pessimismo? Poderia vir. Porque eu conheço, né, inclusive pessoas próximas a mim, que assim, uma pessoa tem quase 50 anos, e se você for analisar assim, o tempo que a conhece, é que ela já começou assim, muitas coisas, e nada prospera, né? Então a gente vê assim pela fala, né? Que é uma pessoa muito pessimista. Você tem razão num sentido, Rose. Muitas vezes as pessoas pessimistas, como eu disse, elas se boicotam até inconscientemente para depois dizer que não deu certo mesmo, para provar para as pessoas do lado dela, né, que estão ao redor, que tá vendo? Eu disse, não dá certo isso. Né? E exatamente tirar a culpa dela. Elas fazem isso para se proteger. Exatamente, né? Mas é um boicote, é um mecanismo de defesa, né? Que a pessoa cria porque ela tem medo de avançar, né? Ela tem medo de arriscar. Uma pessoa pessimista, ela tem medo de arriscar. Né? Ela normalmente vai ficar no terreno seguro, ali naquela zona de conforto, como a gente estava falando, né? Da questão do acomodado. Né? Então, sim, nós podemos dizer que dentre várias nuances que tem um pessimista, realmente você tem razão. Né? Olha só, gente, que interessante, né? Tudo isso que a gente está ouvindo sobre pessimismo, né? Parece algo tão insignificante, mas vale a pena a gente avaliar dentro da gente, né? Porque muitas vezes nós mesmos agimos, né, em função do pessimismo. Então não deixe que isso aconteça na sua vida. Não permita que isso tome conta, né, dos seus pensamentos. Tenta, né, algo diferente na sua vida. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Ok, estamos de volta com o programa falando sobre pessimismo. E agora eu quero falar um pouquinho com a Sueli. Sueli, o que a palavra de Deus nos ensina? O que a palavra de Deus fala sobre pessoas pessimistas e o pessimismo? Fala para nós. Exatamente, sobre pessoas pessimistas, eu assim, no momento para citar, acho um pouco complicado. Como nós estamos falando sobre a palavra de Deus, ela toda é otimista. Amém. Ela é toda bênção. Amém. Ela tem correção, ela tem ensinamentos, mas apontam para, como promessa, para que tudo para o homem lhe vá bem.
Então eu não posso dizer, ela fala para o pessimista só assim, ela é toda otimista. E em Provérbios 23:7, nós temos assim, como imagina em sua mente, assim ele é. O homem é conforme a sua imaginação. Se ele levanta e ele começa a ser norteado pelos seus próprios pensamentos, certamente não vai acabar bem. Verdade. Ele já vai levantar mal-humorado, alguma coisa na véspera já o perturbou, a sequência no seu dia certamente é cheia de problemas e ele vai ser movido por esses problemas. E se ele tiver essa característica de ser pessimista, naturalmente, tudo não vai prestar. Tudo vai ser, eu acho que não vai dar certo. Aí vem um convite, vamos passear? Não, o tempo está mudando, eu acho que vai chover. E ele fica, ele não vai. Você gostaria de ir comigo, ver um negócio, para que ver um novo emprego? Você está numa situação difícil. Para mim é impossível, nada dá certo. Toda a visão dele, natural, como ele já é pessimista, vai levá-lo ao abismo, vai levá-lo ao à negativação das coisas. Uhum. Se ele for norteado logo pela manhã ou todo o seu dia pela palavra de Deus, ele vai ler algo que vai começar a mudar a sua mente. Vai entrar na sua mente, vai para o seu coração, vai para o entendimento dele, uma promessa de Deus, qualquer das promessas e das bênçãos. Por exemplo, Deus diz que, assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem e não de mal. Se ele já ler isso, ele fala, pera um pouquinho, eu vou bloquear meu pensamento e deixa eu ver qual é o pensamento de Deus. Não Verdade. é? Então, ele já vai começar, nós vamos começar uma mudança. Isso é muito bom para todo ser humano, não só para o pessimista. A confiança em Deus vai fazer a diferença. Amém. Verdade. Se o pessimista confia nele, nas atitudes dele, nas decisões dele, vai terminar o dia sem um saldo positivo. Ele não terá avançado em nível nenhum da vida dele, em segmento nenhum. Tudo que ele fizer irá mal, ele vai atrair coisas ruins. Não estou falando da lei da atração aqui, como se divulga em livros e tudo. É um natural. Eu vou me mover na confiança em Deus, eu vou me mover crendo em que Deus disse a meu respeito, e Deus tem só palavras de bem e não de mal. Provavelmente, se não naquele dia exatamente ele vai fechar com um saldo positivo, mas ele terá caminhado, ele terá ouvido, ele terá percebido, ele terá tido decisões que certamente levarão para o dia seguinte ou na semana, na ocorrência de coisas positivas. Haverá otimismo para ele e, consequência, resultados bons. É tremendo, né, Sueli? Porque a palavra de Deus, ela não, quando a gente se dedica a ela, ela não permite que a gente viva uma vida de pessimismo, né? É verdade. Todos os dias que você vai para ela, ela te enche, ela te completa de tal maneira que você não consegue ir contra o que ela diz de você. Sim, é verdade. Né? O mal, uns creem na palavra, nós aqui outros não. Nós estamos aqui dirigindo como um programa cristão, então nós temos esse embasamento, né, a Bíblia, para nós nos movermos nisso e confiarmos nisso. Uma situação que é um pouco diferenciada, que nós temos cristãos que são cristãos, eles sabem que existe a Bíblia, eles sabem que existe Deus, mas eles não se movem segundo a palavra de Deus. Então, eles se dizem cristãos, né? dizem. Porque eu acredito assim que quando a palavra entra, né? A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, uma pessoa que age diante do pessimismo, lê ali a palavra escrita, né? Que a letra mata, né? A letra pode nos matar. Então, quando uma pessoa lê ali somente por ler e não entra aquilo
dentro dela e não faz diferença, ela continua vivendo o pessimismo, né? E hoje existe isso, ele, assim, dentro da igreja, muitas pessoas que vivem nesse pessimismo diante da palavra, não, sabe, não tomam posse daquilo que a palavra verdadeiramente diz a nosso respeito? Existe. Infelizmente existe, e com um agravante, Rose, que entristece o coração quando nós vemos esse comportamento e as coisas acontecendo, e muitas vezes não podemos nem dar um toque para a pessoa, para orientá-la, para dar uma mudada, sabe? Porque o pessimista, infelizmente, ele afasta as pessoas. Afasta. Vamos deixar claro aqui no programa, para que se alguém estiver ouvindo, assistindo, que medite nesta hora. Se ela é uma pessoa que ela está se entendendo como pessimista, que ela às vezes veja que ela se sente sozinha. Ela procura pessoas para estar com ela e ela muitas vezes percebe que as pessoas fogem dela. E ela fala, mas por que fogem? Fogem porque é desagradável ficar ao lado de pessoas que são murmuradoras, que reclamam, que dizem, ai, para mim nunca dá certo, ai, fulano fez isso para mim. Sempre o terceiro é culpado das atitudes dela, né? E isso acontece muito na igreja, nós convivemos e nos entristece, porque qual seria a falha nesse sentido, talvez? É difícil apontar como uma falha de um ser humano, mas se tem uma coisa que eu creio que a palavra faz por nós, ela liberta, ela sara, ela cura nesta área, porque ela toda é bênção e ela é esperança e ela é salvação e ela traz mudança de vida. Então não tem como o ser humano estar na igreja e ele não ser curado pela palavra. O ponto é, eu vou à igreja, eu ouço as pregações, eu abraço as pessoas que estão na igreja, eu fico feliz ali, porque o ambiente é preparado para isso. Mas eu volto para minha casa e eu me esvazio de tudo aquilo. Eu volto para o meu eu, para o meu achismo, para o meu negativismo, para a minha família e para a minha murmuração. Verdade. Qual que seria o diferencial? Eu pegar aquela palavra que eu ouvi na pregação, por exemplo, e começar a comer essa palavra. Ouvir, né? Buscar, entender, fazer ela transformar em vida para mim. Dentro de nós. Porque a palavra é vida, não é morte. E fora a igreja, eu como participante de um grupo que se chama igreja, de uma comunidade, fora isso, qual a minha responsabilidade? Eu preciso ser luz, porque a própria palavra diz que Deus é luz, Deus é amor, e eu tenho que ser luz. Amém. E como eu vou ser luz se eu sou pessimista? Verdade. Pessimismo é negativação, é treva. Então eu não estou levando isso que Deus diz que eu tenho que ser, que é iluminar vidas, que é positivar vidas. Aquilo que eu imaginei na minha cabeça, eu continuo sendo, não o que Deus pensou e programou para mim. A minha responsabilidade é confiar em Deus e buscar relacionamento com Deus. Relacionamento é eu começar a compreender quem Deus é. E Deus já sabe quem eu sou, mas eu preciso expressar para Ele, oh meu Deus, eu sou pessimista. Oh meu Deus, olha isso, eu não estou conseguindo, eu quero fazer, eu digo não vai dar certo. Como que eu faço para que dê certo? Aí o Espírito Santo vem trazendo para esta pessoa que está gastando um tempo na presença de Deus, para que haja essa transformação, para que ele possa alcançar esse íntimo negativo que veio da infância, veio da adolescência, veio de um casamento que a pessoa foi tratada como um ser que não serve para nada. E ela vai começar a receber esse brilho de Deus, essa luz do Senhor. E ela pode ser transformada. Verdadeiramente, né? Eu creio, eu acredito no poder da palavra, né? A palavra, ela, quando ela entra, ela faz toda a diferença. E você, dia a dia, consegue notar isso dentro de você, né? Você consegue ser uma pessoa melhor com os outros, você consegue ver as circunstâncias à sua volta de forma diferente. Isso. Porque, Josi, quando a pessoa
pessimista, ela não consegue ver isso, né? Ela não consegue enxergar as coisas boas em volta dela, ela só consegue ver as coisas ruins, não é verdade? Tremendo, né? Tremendo, eu Lindo reitero. demais. Né? Pérolas preciosas saíram da boca dessa mulher. Que bom, glória a Deus. Exatamente, eu, né, concordo com o que ela, né, disse a respeito disso e com certeza, né, a maior característica do pessimista é não ver nada de bom ao seu redor. E quando a gente olha para a palavra, você consegue ver. Você consegue ver de quem você é filha, né? Você consegue ver muita coisa linda ali sendo instalado dentro de você, sendo colocada dentro de você através da palavra, né? A fé, Sueli, a fé, ela faz com que o pessimista mude, não faz? Ah, faz. Com certeza, A né? fé. E a fé é você crer no que não existe, não é? No que você não está vendo. Mas você, pela palavra e pela alegria de você ir recebendo as informações de Deus pela palavra, e você vai sendo lentamente transformado, que às vezes você fala, meu Deus, uma semana, um mês, um ano que eu estou nisso e eu não vejo a mudança. Mas você falou muito bem, você vai percebendo a mudança ao longo do tempo, quando você vai olhar, puxa, eu era assim, hoje eu não sou mais. Isso é gratificante. É bom demais, né? Porque uma coisa triste do negativo também, do pessimista, é que ele puxa os outros para trás. Se ele levasse somente a ele, já era um prejuízo, seria um grande prejuízo. Mas ele leva muita gente. Verdade. Às vezes uma família, se for um pai, uma mãe pessimista, ela leva todos os filhos, toda a sua descendência a ter uma visão ruim para a vida, a não conquistar, a não ir para frente. Verdade. E nós temos assim, eu tenho uma citação que eu não sei nem se daria tempo de nós completarmos agora, mas quando Moisés, ele recebeu da parte de Deus a promessa de que tiraria do Egito um povo e levaria para uma terra prometida, Moisés ficou assim, ele olhou, ele creu na promessa, só que ele teria que levar um povo, uma nação junto. Ele tinha que ser muito otimista, né? Ele já teve a fé ao seu lado. Porque Deus falou com ele face a face, ficou bastante mais assim, puxa, veio um poder para ele, mas ele teve que convencer homens. Chegou num dado momento, ele levantou pessoas de 12 tribos para ir espiar esta terra prometida, Canaã. Ele pediu, e foram 12 homens que certamente foram escolhidos a dedo, que teriam que ser homens de guerra, homens com uma boa visão, homens que ele confiava, e ele enviou para que fosse espiar essa terra. Teriam que ser homens otimistas, né? De 12 homens que foram, eles chegaram lá, eles olharam, a terra está em Josué 14 ou 16, algo assim. Eles chegam, espiam a terra, começam a olhar cachos de uva muito grandes, os homens eram muito maiores que eles. Eles começaram a olhar e foi minguando a visão deles. Eles começaram a temer. Eles começaram a olhar e falaram, meu Deus, não vai dar certo. Não serve, nós não podemos, não é para nós. Voltaram, espiaram a terra e voltaram. 10 dos homens, Rose, 10 trouxeram más notícias. 10 disseram, não é para nós, eles vão acabar conosco, nós não podemos ir nessa terra. Somente 2, Josué e Calebe, acreditaram, tiveram uma visão, não é nem a questão de acreditar, porque eles tinham fé. Eles andavam com Moisés que propagava a fé. Já era uma terra prometida por Deus, não tinha como dar errado. Então a visão desses 10 tinha que ser uma visão de homens pessimistas. Verdade. Eles tinham problemas. Eles já tinham problemas neles, porque já era uma promessa. Se eu obtenho uma promessa, eu ganho, eu sou contemplada num sorteio, uma viagem para a Europa. E aí eu já tenho que crer, eu fui sorteada. Como é que eu vou começar a duvidar de tudo o que vai acontecer? Não vou conseguir passagem, não vai dar certo por isso, aí eu não vou ter roupa para levar, vai chover, vai ter problema no aeroporto, daqui a pouco eu não faço a viagem. É mais ou menos isso, já havia uma promessa. Quando voltam
Caleb e Josué, eles ainda tentaram convencer estes homens a mudar esta visão para falar para Moisés: ei, dá certo, essa terra é boa, essa terra nós podemos conquistar, nós vamos comer aqueles inimigos como pão. Eles ainda disseram isso lá na palavra, mas estes homens, eles desanimaram. Desistiram, né? E uma coisa interessante é que 40 anos depois, Deus se irou muito por causa disso, por causa da atitude. Então, por causa de atitude, o pessimista perde a bênção mesmo. Acaba que as coisas não dão certo para o pessimista. Teria tudo para dar, mas ele acaba não conquistando. E tem outra história de Caleb, quando ele volta a requerer tudo isso, que poderá ficar para depois, porque é muita coisa, muita informação maravilhosa que a palavra tem para nós a respeito da promessa e da bênção. Graças a Deus, né? Olha aí, gente, quanta coisa linda que a palavra nos garante, que a palavra nos afirma, né? Então vamos tomar posse, vamos, sabe, tomar posse mesmo de tudo aquilo que a palavra tem para nós, sendo pessoas otimistas, acreditando naquilo que o Senhor falou, acreditando que as coisas elas podem mudar, independente das circunstâncias à nossa volta. A palavra de Deus também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para uma pessoa pessimista, é muito difícil a pessoa pessimista acreditar e olhar esse versículo da palavra como sendo verdade. Mas quando você acredita, sabe, que o Senhor é bom, que o Senhor tem o melhor para você, que Ele pode fazer coisas assim infinitamente maiores na tua vida, você pega esse versículo da palavra de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você olha para dentro de você e fala assim: poxa, eu estou passando por isso, estou passando por circunstâncias adversas, mas daqui para frente, sabe, vai ser diferente, porque eu vou acreditar. Eu vou acreditar nisso que a palavra diz, que todas as coisas, tudo aquilo que eu estou passando, sabe, pode me tornar uma pessoa otimista e não pessimista. Toma posse dessa palavra, tá? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Ok, estamos de volta falando sobre pessimismo. Eu queria, assim, passar para vocês duas agora, né? Quem quiser, responda aí. Se há, assim, uma forma de melhorar a convivência com as pessoas pessimistas, porque, como a Sueli falou, é difícil a convivência, né? Essas pessoas geralmente são amargas, são difíceis, né? A gente ali desiste, né? De querer ajudar, de querer uma melhora, porque a gente não vê a melhora na vida dessa pessoa. Como fazer? Eu pergunto para vocês, né? Como que a gente continua a ter esse relacionamento, assim, e olhando para uma solução para essa pessoa, para ajudar essa pessoa? Olha só, Rose, na minha visão, a gente infelizmente vive numa sociedade que está doente, né? E aí eu brinco assim que a gente tem assistido a síndrome do coitadismo, né? Então assim, é gente querendo competir com o outro, que a sua doença é pior que o outro, né? Então, esses dias eu ouvi, né? Alguém me contando, eu disse para ela, né? Ela tá mal, eu disse para ela que eu já tive, né? Síndrome do pânico, no caso era, que eu já tive, que eu superei, que deu tudo certo. Aí ela dizendo, a pessoa me contando que a outra disse, não, mas o que eu tenho é bem pior do que o que você teve.
né? Então, assim, a gente vive numa Querendo ser sociedade pior que o outro. que está condicionada a querer ganhar do outro na doença também, Misericórdia. né? Misericórdia. Então, assim, e a gente vê que nessa questão do convívio com o pessimista, muitas vezes o outro dá força para ele ser assim. Nossa. Né? Nós temos isso também, nós temos que reverter e tentar ver o que nós podemos fazer, né? Mas eu também queria deixar claro que tem gente que só se relaciona pessimista com pessimista, porque um pessimista falar com um otimista, ele vai falar, esse cara não me entendeu, entendi. não. Ele não está me entendendo, isso aqui não é legal, né? Então, assim, normalmente ele quer alguém que alimente Ele aquele procura comportamento. pessoas iguais a ele. Exatamente. E para o otimista, é dificílimo conviver, a gente quer desistir, né? Porque Uhum. é natural, porque você acha às vezes que você já falou tudo que você devia falar, que você já motivou, que você já deu alguma estratégia, que você já ajudou, e aí você não vê a pessoa se ajudar. Melhoras, né? Então, de primeira mão, eu penso que vale muito aquela coisa do eu quero, porque eu enxergo que eu sou assim. Porque tem muita gente que ainda faz questão de não se enxergar dessa maneira, porque quer assim, viver a síndrome do coitadismo. Eu sou coitadinho, eu tenho isso, e aí justificar a sua vida em cima disso. Mas nós podemos sim mudar, nós podemos sim ter estratégia de mudança. Se eu quiser, né, então eu procuro ajuda, a Sueli disse uma coisa perfeita, eu digo a Deus, eu falo Senhor, porque a palavra está lá para realmente reverter aquilo que era uma coisa ruim em uma coisa boa, né? Então, assim, a gente tem muitos personagens bíblicos, né, que foram pessimistas, né? Elias mesmo como um deles, né? Ele lá e tal, ninguém gosta de mim, o Senhor, né? Até que o Senhor chegou e falou, sai daí e vai. Então, alguém que chegue no papel de Jesus e fala, vamos sair daí, vamos fazer outra coisa, não vamos enxergar, né? E a Sueli também, na missão dela de conselheira, né? Eu acho muito lindo, porque também tem esse papel, né? De vamos sair daqui, vamos fazer. E alguém que incentiva, o que nós não podemos é desistir do outro, porque muitas vezes a gente tem essa vontade, né, Sueli, de desistir. É verdade, Josi. Nessa caminhada, tanto de aconselhamento como na minha vida pessoal, parece que ao longo do meu caminho eu tenho sido bem cercada de pessoas com algumas dessas características, né? E chega um ponto de você realmente ter vontade de abandonar a missão, como diz, né? Cansa, você fala, mas eu tenho visto o resultado lento. E essas pessoas, elas precisam de ajuda, como talvez nós, em outras áreas, precisamos de ajuda. Verdade. Quando nós lembramos que somos humanos, falhos e temos vários problemas de comportamento, se eu entendo que eu sou otimista, e eu tenho meios para levar pessoas a melhorarem, por causa do amor de Deus e da palavra de Deus, eu insisto bastante. Hoje até sou um pouquinho já mais assim, não é grosseira no verdadeiro sentido da palavra, mas eu não estou mais me importando com a opinião da pessoa envolvida. Quando as coisas estão acontecendo e eu vejo que está ultrapassando o limite para ela mesma, eu entro com a verdade, eu falo, desse jeito não dá, você está enxergando muito mal a situação. Você usa a autoridade. Eu uso a autoridade como uma forma dela acordar. Acorda, isso. Abre os seus olhos. Ela me dá esse direito, não é porque eu já caminho um pouquinho com ela, ou convivo familiar ou de amizade, a gente já sente quando pode. Essa pessoa muitas vezes precisa levar um pouco de chacoalhão. Falou, pera um pouco, porque senão ela fica só ela, na mente dela, na emoção dela, enxergando o que ela vai fazendo. E para ela sempre tudo está certo, é daquele jeito. Então eu tenho observado que a primeira reação, quando eu declaro uma verdade, não é por aí. Você tem que mudar essa posição, você tem que mudar essa visão sua, vai dar nisso, nisso e nisso. Olha aí, você diz que tem fé, mas a palavra de Deus está dizendo que você precisa confiar nele. Nessa situação, você não está confiando. Então, como faz? Eu coloco ela em xeque com a fé, com a confiança dela, não em mim, mas em Deus. Aí ela cala, aí ela vai reavaliar. Né? Ela avalia. Poxa, eu estou ofendendo. Eu falei, você está pecando contra Deus, porque você não confia nele.
Aí, quando você mexe nessa área, ela tem que avaliar. E não porque eu queira feri-la, não porque eu queira fazer algo, eu estou podendo fazer, não. É nossa, como nós falamos no início do programa, é nossa obrigação levar essa pessoa até Deus, apresentar esse Deus que é maravilhoso, né? E que cura e que sara, e ela precisa de uma libertação nessa área, que vai mexer lá nos princípios de vida dela. Então, ela pode ter um olhar mais confiante, ela pode ter um olhar de esperança, porque o coração da pessoa precisa ter esperança. Porque o que falta é a esperança. Ela fecha no fim do dia naquilo que ela entendeu de ruim. Não, vai começar a trazer uma nova esperança para a vida dela. E lembrando também, Sueli, que quando nós somos pessimistas, o que sai da nossa boca são palavras de murmuração. E a murmuração é algo contra Deus. Murmuração é algo que abre as portas para Satanás entrar, né? E fazer o que ele quiser, né? Isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Que a murmuração é um pecado contra o nosso Deus, né? E quando a Sueli fala dessa autoridade, Josi, em questão espiritual, diante da pessoa, a psicologia também coloca, assim, impõe essa autoridade, assim, faz com que a pessoa ali também acorde. Epa, pera lá, abre seus olhos. Você está indo para um caminho que vai te levar ao abismo. Sim, sim. Nós fazemos sim, né? Eu acho que sempre pontual, sinalizar realmente, olha, porque né, dentro da psicologia, né, dentro da terapia, a gente faz isso, a gente tenta levar a pessoa a olhar onde é que ela está errando e pontua. Muitas vezes, né, eu vou com mais firmeza, porque às vezes a pessoa não quer aceitar, que é daquela maneira, né, e aí a gente precisa pegar os fatos que ela mesma traz para amarrar e dizer, olha, tá vendo isso e aquilo, foi você quem fez isso, você que fez dessa maneira, mas nós podemos fazer assim, assim, assado, né? E aí levar essa pessoa a refletir. Primeiramente, o primeiro terreno é pisar no terreno da consciência. Eu tenho que conscientizar essa pessoa de que ela é assim e de que isso prejudica a vida dela. Com cuidado, com né? cuidado, principalmente com toda certeza. Em questão de conselheira, né? Sim, tem que ter muito cuidado com isso, sim, né? Porque com a pessoa ela pode entender de forma contrária, ela pode, é um sério risco. Porque eu tô lembrando, Sueli, de um caso que aconteceu ainda na minha infância, sabe? Uma pessoa também cristã aconselhou uma pessoa e a pessoa estava fazendo assim, ela era muito pessimista e deprimida, e essa pessoa foi, né, da igreja, aconselhou e tudo, e Satanás colocou muito mais coisa na cabeça dessa mulher, porque ela usou de uma autoridade muito forte para com aquela pessoa. E essa pessoa entendeu tudo errado. E essa pessoa foi e cometeu suicídio. E ainda antes de cometer o suicídio, disse para os filhos que essa mulher que tinha aconselhado, disse coisas absurdas dela, assim, absurdas assim, em que ela estava assim, errada, ela não podia continuar daquela maneira e tudo mais, e levou essa pessoa ao suicídio. Aí depois virou assim, uma tristeza muito grande no bairro onde eu morava, porque culparam aquela mulher, sabe? Culparam aquela conselheira. Ela foi ali na maior das intenções, sabe? Na melhor das intenções, passar algo bom para aquela mulher, e acabaram assim, sabe, detonando aquela mulher. Isso tem que ser com muito cuidado, precisa ser assim, debaixo de uma unção, né, do Espírito Santo, debaixo da autoridade de Deus mesmo, né? É um risco realmente que se corre, mas à medida que o tempo vai passando em nossa vida, Rose, eu acho que mesmo que isso tenha acontecido, não sei, nós não estivemos lá para ver a maneira como esta pessoa orientou e falou. Mas quem está também meio machucado, ou quem já tem um probleminha, tem a tendência de potencializar, receber de uma forma diferenciada o que o outro está indicando e que está falando. Só que eu tenho optado pelo seguinte, como no início do nosso programa, lá já o primeiro, nós dissemos que para aconselhamento precisa ser muito assim, convicto de Deus, né? Tem que ser reconvertido mesmo e buscar a orientação do Senhor para tudo isso. Verdade. Mas você tem que tomar uma decisão pessoal. Eu escolho
Se alguém está precisando da minha ajuda, eu estiver caminhando com essa pessoa, eu escolho ajudá-la até as últimas consequências. Como ela vai reagir ou agir, vai ser problema dela. Sabe? Se ela quiser aprender, quiser receber, eu estou para ensinar sempre. Né? Agora, se nesse meio do percurso acontecer algo, eu não vou, mesmo que aconteça de ser acusada, haver acusação, nós tentamos acertar. Porque Satanás sempre, pode usar isso. Sempre alguém está né? tentando acertar, porque se nós começarmos a preocupar com essa responsabilidade, é melhor nós nos fecharmos. Porque até o que nós estamos fazendo aqui no programa, até eu comentei no início com uma pessoa antes de começarmos que é muita seriedade, é muita responsabilidade. Verdade. As palavras que saem da nossa daqui, boca né? podem ser avaliadas, julgadas, criticadas, nós podemos sofrer condenação. Verdade. Nós estamos arriscando e olhando para um alvo com otimismo para que nós possamos acertar. Verdade. Não é? Então a gente não pode paralisar perante essas situações, medos. Verdade. É tremendo também que em Provérbios 18, 21, a palavra diz assim: a morte e a vida está no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Tudo isso que a gente disse aqui, né? Tudo que a gente fala, né? Tudo aquilo que a gente produz através das palavras que saem da nossa boca, através das nossas atitudes, elas podem tornar morte como tornar vida, né? Então assim, é tremendo o que o Senhor pode fazer na nossa vida através da palavra, né? E é isso, como a Sueli acabou de dizer aqui, é isso que a gente tem tentado passar para vocês, mulheres, principalmente para as mulheres, né? Porque o programa é de mulher para mulher. É tudo isso aqui, sabe? É uma abertura assim de dentro do nosso coração, as palavras saem daqui de dentro, sabe? Para que você entenda, para que entre em você, para que você consiga assim avaliar suas atitudes, avaliar, né, os seus pensamentos, né, dia após dia, e que tudo isso que é dito aqui possa assim se tornar em cura para a tua vida, né? Se tornar em uma vida mais abundante, uma vida mais feliz, porque nós aqui, mulheres, nós somos falhas como você, mas a cada dia a gente tem tentado, assim, aprender, tem se deixado, né, ser transformada com as circunstâncias, né, com tudo aquilo que acontece na nossa vida, com a palavra de Deus. Então, o importante, acho que é isso, sabe? A gente querer, sabe, ser melhor a cada dia, querer entender as pessoas à nossa volta, querer ser, sabe, como a palavra diz, né, amar mesmo um ao outro, né, e é para isso que a gente está aqui, para trazer essas palavras de otimismo, palavras de bênção para a tua vida. E o desejo do nosso coração, o desejo do meu coração é que você receba todas essas palavras e que façam assim diferença na tua vida. Nós não estamos aqui para divulgar nenhum programa, para contar visualizações no YouTube, não. A gente está aqui para poder passar para vocês tudo aquilo que Deus assim tem ensinado para nós, tudo aquilo que Deus tem colocado aqui dentro. Poxa, não pode ficar só para mim. Eu preciso abençoar outra, eu preciso, sabe, entrar de uma forma na vida de outra pessoa e passar para ela. É isso que a gente está fazendo aqui, a gente quer que você recebe tudo isso. E nós temos algo assim do nosso coração também para passar para todas as mulheres. Cada semana nós vamos trazer um brinde para você, trazer um presente aqui para você. E nessa semana, a partir do dia 10 do 11 até o dia 17 do 11, a gente vai estar recebendo no meu Face, né? Depois vocês entram lá de mulher para mulher. E eu gostaria que vocês deixassem ali um compartilhamento. Cada compartilhamento que tiver ali no Face vai ser computado para que, sabe, as pessoas sejam sorteadas, vocês mulheres sejam sorteadas com essa linda cesta da Mary Kay, com produtos da Mary Kay. Essa cesta foi algo assim lindo que o Senhor nos trouxe, porque uma pessoa que inclusive ela está aqui
hoje nos assistindo, chegou até mim e disse para mim que queria abençoar as mulheres do programa. Olha que lindo, gente, é isso que a gente quer. A gente quer abençoar vocês. Então a gente vai estar sorteando essa sexta, né, agora do dia 10 ao dia 11. Todos vocês que quiserem participar desse sorteio, deixa um compartilhamento ali, que a gente vai entrar em contato e vai estar sorteando no próximo programa, tá? Eu quero mandar um beijo para essa pessoa linda que é a Tatiane, que nos presenteou, né, com esses produtos da Mary Kay, e dizer que você é abençoada, que o Senhor tem grandes planos na tua vida como mulher, tá bom? E é isso, gente. A gente quer poder passar para vocês mesmo, assim, coisas gratificantes. Tudo isso que foi dito aqui, que entre no seu coraçãozinho, que possa abençoar a tua vida, abençoar a tua semana, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana. Eu quero agradecer a participação da Sueli, quero agradecer a participação da Josi, que Deus abençoe vocês ricamente, Amém. tá? Que vocês sejam assim a cada dia mais instruídas pelo Espírito Santo para trazer essas palavras tão edificantes para as nossas vidas, tá? Obrigada pela presença de vocês, tá bom? E é isso, gente. Estamos terminando mais um programa. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Obrigada a todos vocês que nos assistem. Beijo.